Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Você que vem até os comentários do YouTube para xingar, chamar de idiota, essas coisas, isso só mostra o quão baixo você é. Quando você diz sobre uma pessoa, como você fala nos comentários, você está falando mais de você, mais sobre você. O que está no comentário ali é mais sobre você mesmo do que você está querendo dizer. Agora, você está em um lugar em que você está incomodada e vem falar coisas como essa que você coloca nos comentários. Olha, a porta da rua é serventia da casa. Eu não te convidei para você vir ouvir o podcast. Eu não fui e mandei um convite para você, olha, ouça meu podcast, por favor. Eu não fiz isso. Se você está aqui ouvindo, machucando seus lindos ouvidinhos, caindo lagriminhas dos olhos, é porque você quis. Você tem autonomia, principalmente sobre seus dedinhos, onde você pode clicar e sair daqui. Mas não, você permanece, deixa eu ouvir o que ele vai falar, e depois eu vou ali colocar um comentário, usar palavras baixas, chamar de idiota. Volto a falar. Quando você fala essas coisas, você diz mais sobre você mesmo do que para quem você quer atingir. Então vamos lá. O assunto de hoje, acho que eu preciso trazer um exemplo aqui para vocês, para a gente poder debater. Tem um amigo, né, que eu converso bastante. A gente conversa por uns amigos, na verdade, né, que a gente conversa bastante, ou por mensagens, né, estar próximos pessoalmente, a ocasião às vezes não permite, né. E ele usou um exemplo interessante que eu queria ler com você. Eu vou ler a mensagem que esse meu amigo escreveu para mim. E a gente vai debater a respeito dessa mensagem, ele relatando uma experiência que ele teve com um líder da igreja, tá? Eu vou abrir a mensagem aqui. E eu acho que a gente tem muito a falar sobre isso. Porque por mais que a gente fala, às vezes, quando a gente tá na igreja, eu confio no líder, confio em tal pessoa. Eu já até falei que tem pessoas boas, sim, que estão ali em liderança da igreja, a gente sabe disso. Agora, existem momentos em que a gente tem que ficar, e na verdade está sendo, através de muitas experiências, muitas vezes que você tem que ficar com o pé atrás com as pessoas da qual você coloca entrega a sua vida na mão. E a gente está falando de certos líderes. Eu falei para vocês, as pessoas falam assim, olha, na verdade já falaram muito isso para mim, olha, esse podcast que você faz aí é para falar de líder da igreja. Peraí, existem peças raras em todo lugar, todas as igrejas, todas as seitas, diabo a quatro. E também tem na igreja mórmon, como tem pessoas muito boas. Agora, às vezes as pessoas vêm, contam histórias, às vezes tem experiências que eu ouvi e vou trazer para cá, às vezes envolve certos caras assim, que são colocados num pedestal e tem um caráter mais sujo que pau de galinheiro. A gente sabe que isso acontece. E a experiência que esse meu amigo que mandou a mensagem para mim, a gente estava conversando, não vou falar o nome dele e tal, prometi para ele que não ia fazer. Ele estava questionando, ele estava fazendo o que nós somos ensinados a fazer na corporação mórmon. Tô com dúvida, tal, pergunta para o seu líder, Você vai ter a resposta, tal. E ele levou uma indagação aqui, né, para um líder. Eu vou ler a mensagem e a gente vai falando sobre isso, tá? Então ele contando o que ele relatou com o líder dele, tá? Ele falou assim, já fiz críticas várias vezes para a liderança. Essa é a mensagem do meu amigo, contando a experiência. Já fiz críticas várias vezes para a liderança. Cada um tem uma forma de abordar um assunto. Eu perguntei para o presidente da estaca uma vez, assim, você acha correto um cara usar o nome de Deus para aliciar as mulheres e adolescentes para ter relação sexual? Você aprovaria isso? Ele fez essas indagações para o seu presidente de estaca. Antes de eu ler, eu preciso, vou dar essa introdução sobre isso. Antes de eu ler a resposta do presidente da estaca para ele sobre essas perguntas,
Se a gente só parar para ser lógico ou pessoa sensata, o que ele está falando aqui? De Joseph Smith, Brigham Young, né? Brigham Young foi até pior que essas coisas, né? Olha a primeira pergunta que ele fez para o líder. Você acha correto um cara usar o nome de Deus para aliciar as mulheres e adolescentes para ter relação sexual? O que Joseph Smith fazia? Tive uma revelação de Deus, tal, que tem que casar com você, até com mulheres com maridos vivos, né? Aí muitos falam assim, não teve relações com elas não, era só para cuidar. Viúvas. Vocês já leram a história de verdade de Brigham Young? Ele teve várias esposas abaixo de 18 anos. Aí sempre, não é sempre ensinado na igreja? Para mim foi. Olha, Brigham Young, por exemplo, né? Ele cometeu poligamia, na verdade, ele praticou, na verdade, poligamia, porque era para cuidar das viúvas, tal, nem tinha safadeza, né? Ele teve esposas abaixo de 18 anos. Viúvas? O que vocês acham? Eram viúvas? E, mais ainda, essas esposas que ele tinha, várias delas abaixo de 18 anos, ele teve filhos. Mas não é para... Era só para cuidar... então eu cuido das viúvas, abaixo até de 18 anos, né? E não tem safadeza com elas, mas elas ficaram grávidas. Foi o quê? Do Espírito Santo também? E esse meu amigo, ele fez uma pergunta sincera para o presidente de estaca dele. É o que a gente é ensinado a fazer, recorre para o seu líder. O ruim é que as pessoas chegam para mim e falam assim, vocês só sabem bater na poligamia. Não. Poligamia, abuso, racismo, preconceito e o diabo a quatro que tem dentro dessa corporação que a gente sabe que tem. Então vou ler novamente as perguntas e já vou ler na sequência a resposta fantástica do presidente da estaca dele. As perguntas, ó. Você acha correto um cara usar o nome de Deus para aliciar as mulheres e adolescentes para ter relação sexual? E na sequência, você aprovaria isso? A resposta do presidente da estaca é a melhor que poderia ser. Sabe qual foi a sua resposta? Ele respondeu assim, falou o nome do meu amigo, tem coisas que estão fora do nosso entendimento. Puta que eu pariu, cara. Tem coisas que estão fora do nosso entendimento. Puta que eu... Vamos lá, então. Olha, eu já ouvi pessoas falarem várias vezes essa resposta, quando levei dúvidas. Não, tem coisas que a gente não sabe ainda, um dia Deus vai revelar. Quantas vezes? Até pessoas que sabem que Brigham Young, Joseph Smith, por exemplo, Brigham Young, tem pessoas que sabem mesmo que Brigham Young teve esposas abaixo de 18 anos, teve filhos com essas... Hoje seria de menores, né? E sabe o que falam? Essas respostas que falam, olha, não, ainda não foi revelado, foi para um sábio propósito de Deus. Cara, eu falei tanto isso aqui, como que Brigham Young cometeu poligamia com moças abaixo de 18 anos, teve filhos com ela, então ele teve relação, barbudo, safado, teve relações sexuais com moças abaixo de 18 anos, teve filhos com várias delas, um barbudo, safado, canalha. Desculpa, mas eu não consigo conter um cara que fez isso. É porque não é a filha de você, né, irmã. Tá lá no passado mesmo, né? É só eu seguir, tá lá no passado, né? Não tá próximo de mim. É Deus que mandou. Deus ainda não... Foi para um sábio propósito de Deus. Realmente, se a gente só for sensato, é para um sábio propósito de Deus, um barbudo velho, pegar moças abaixo de 18 anos e ter relações sexuais com ela e ainda ter filho, entre aspas, casado, né? Porque não tinha casamento legal de poligamia naquela época, né? Mas casou com várias ali, do jeitão mormon de ser, e teve relações com ela. O que vocês acham? Foi isso? Isso é para um sábio propósito de Deus? Como todo mundo falava na igreja, um dia todas as coisas serão reveladas. Então um dia Deus
Vocês realmente acham isso? Cristo, vai, o que vocês achar que for, um dia vai chegar na sua frente e falar, olha, agora vamos revelar tudo para você. Quando Brigham Young traçava aquelas moças de até abaixo de 18 anos e tinha filhos com esse barbudo aí, ó, ele fazia aquilo porque tinha um propósito, eu que pedi para ele fazer. Eu queria mostrar que ele era um profeta de verdade. Caramba, hein? Puta que eu... Então quer dizer que ele tinha que mostrar que ele era um profeta, tendo relações sexuais com moças abaixo de 18 anos e ainda tendo filhos com elas? E pregando uns manuais aqui que era pra cuidar das viúvas? Quem aqui estiver duvidando e quiser os nomes dessas esposas abaixo de 18 anos que Brigham Young teve e a quantidade de filhos que ele teve com cada uma dessas abaixo de 18 anos, vai lá no Instagram do Mormon Malva agora. Olha, estou duvidando que ele teve esposas abaixo de 18 anos e teve filhos com elas. Manda para mim que eu vou te mandar o nome de todas e você faz as suas pesquisas. Tá? Vou esperar ansioso você ir lá no Instagram do Mormon Malva mandar uma mensagem para mim. Olha, eu quero o nome delas. Aí eu te mando. Eu te mando, tá? Se você pedir o nome, não vai ser tão fácil que nem vocês sempre pedem, não. Algumas pessoas aqui, não, não tá aqui, então procura você. Eu já sei pra mim. Agora, eu conto uma história dessa, de um barbudo canalha, que ele... Cara, sorte que a Emma zarpou fora, cara. Quando o Joseph Smith morreu, a gente já sabe que ela não estava mais suportando a poligamia do marido. Pô. Vários lugares falam. Ela até relatou que Joseph tirou a poligamia do inferno. Ela relatou, está no diário, cara. Aí Joseph Smith morre e Brigham Young fala, não, então acho que agora é minha vez, né? Agora eu vou cuidar dessa igreja, eu vou mandar em tudo aqui. E chegou pra ela ainda propôs, se você quiser ser minha esposa plural. Cara, Brigham Young chegou pra Emma Smith, se você quiser ser minha esposa plural. Cara, ainda bem que ela zarpou fora, ela não aguentava, mas falou, eu não quero não. Aí saiu, depois parece que apareceu a Igreja de Cristo. Ainda bem que ela zarpou fora desse crápula, bicho. Eu conheci uma pessoa que ele falou que foi visitar os lugares que Brigham Young viveu lá nos Estados Unidos, em Utah. E ele falou que só de entrar naquele lugar já tem uma energia. Principalmente quando você sabe da história de Brigham Young verdadeira, você já vê que ali, quando você entra, você sente uma energia mal, de um cara mal. Até tô pensando em trazer o relato dele aqui. Ele falou isso pra mim, ainda vou trazer um áudio do relato desse meu amigo que foi visitar lá. E a resposta para esse meu amigo dessas perguntas foi isso. Tem coisas que estão fora do nosso entendimento. Caramba, não dá simplesmente para ser sensato. Que entendimento que precisa? Um safado que pegou moças abaixo de 18 anos e teve relações com ela, porque ele queria. Nossa, que lindinho, né? Brigham Young, barbudão, com charuto lá. Pô, para com isso, cara. Eu acreditei piamente, cara, nisso. Mas depois que você vai estudando a história, não tem como passar, não consigo. Se você é muito ainda, tá dentro da igreja, muito simpatizante com o Brigham Young, desculpa. Mas quando você vê a história dele, não tem como engolir, não dá. A não ser que você passe um pano ferrenho para essas coisas. Mas eu não consigo mais. Até passava pano para essas coisas enquanto membro da igreja por 4 décadas. Mas não dá mais. Se você é um membro da igreja, eu entendo você, e é isso aí, não tem nada a ver com você. Mas esses caras dessa história, e outros que comem, o Bishop, né, que foi o presidente de missão que foi acusado nos anos 80, de pedir pra sister mostrar os seios. Cara, olha o tipo de cara que tem nesse lugar, cara. E não todos, né, mas olha só. Aí eu venho aqui, relato isso de Brigham Young, as esposas abaixo de 18 anos, do Bishop, né, que presidente de missão que foi acusado de chamar a sister num porão para ela mostrar os seios para ele. E olha, ele tá falando mal da igreja. Caramba, relatar essas coisas é falar mal? Caramba, hein, puta que eu pariu. Então não sei o que eu faço então. E aí? Não tem como ficar pianinho com essas coisas. Desculpem, me desculpem. Que é isso, cara? É porque nem a filha, né, irmã de vocês aí que acha que Brigham Young... Cara, e o ruim é que tem gente que vai falar assim, o Brigham Young tava certo, cara. Tava certo.
Como alguns canalhas que eu conheci na igreja que já falaram assim, se voltasse a poligamia, já tô de olho na tal. Eu ouvi isso. E aí? Caramba, cara, caramba. É triste, cara, é triste. Às vezes as pessoas falam assim, vocês têm muita coragem de fazer esse trabalho. Mas não é coragem, é colocar pra fora. Sobre a história da igreja, eu não preciso mais nada. Eu não preciso mais ir atrás de nada. Porque se eu parar agora, eu já estou satisfeito com tudo, não faz mais diferença nenhuma. Mas vir falar com vocês sobre essas coisas me traz alguns gatilhos, lógico, porque eu vou lembrando dessas coisas. Não dá pra ficar tão calminho, né? Mas caramba, cara. É simplesmente você fazer uma pergunta dessa, faça essa pergunta pro líder seu, cara. Faz lá, ó. Você acha certo usar o nome? Igual esse meu amigo fez o presidente da estaca dele. Você acha certo, em nome de Deus, aliciar mulheres e adolescentes para ter relações com elas? Você acha isto certo? Pergunta, igual o meu amigo fez aqui. É complicado, é muito complicado isso. Eu acho que tá bom, né? Agradeço demais você que tá aí do outro lado ouvindo, tá? É isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.